Graça e paz a todos os nossos irmãos, a todos os nossos ouvintes da palavra de Deus. Eu tenho visto os ataques russos, né, contra a Ucrânia, a invasão russa ali contra a Ucrânia, né? E eu queria trazer aqui a minha opinião baseado na palavra de Deus. Muitos irmãos estão achando que já é a guerra de Gog e Magog, né, que vai acontecer o arrebatamento, porque é o sinal para o arrebatamento. Em primeiro lugar, nós temos que entender que o arrebatamento ele não precisa de sinais. Ele pode acontecer agora, nesse exato momento. Então, essa guerra de Gog e Magog, ela é uma guerra que ela vai acontecer no intervalo entre o arrebatamento da igreja e o acordo de paz. O Dr. Thomas Ice, da Chamada da Meia-Noite, ele deu um estudo na Igreja Batista Fundamentalista lá em Fortaleza, no Ceará, e ele falou sobre isso. Então, essa guerra da Rússia contra a Ucrânia é exatamente aquilo que Jesus falou ali em Mateus 24, meus irmãos. Haverá guerra e rumores de guerra. São sinais para a segunda vinda em Jerusalém. Mas não é a guerra de Ezequiel 38. A guerra de Ezequiel 38, as nações que vão estar envolvidas ali em Ezequiel 38 é exatamente o Irã, a Líbia, a casa de Togarma, que é a Turquia. Então essa guerra da Rússia contra a Ucrânia não é Ezequiel 38. Então, nós temos que ver da seguinte forma: o arrebatamento da igreja ele está iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. Agora, uma coisa que não vai acontecer também, os irmãos podem ter certeza disto, baseado no que as escrituras ensinam. Uma coisa que não vai acontecer também é um conflito entre os Estados Unidos da América e a Rússia. Esse conflito não vai acontecer. Por quê? Porque se acontecesse esse conflito, o mundo acabaria em uma guerra nuclear. Então são dois pitbulls que não vão se enfrentar. Eles vão colocar os cachorrinhos pequenos para brigar por eles. Os Estados Unidos não vai entrar nessa guerra contra a Rússia para defender a Ucrânia. Os irmãos podem ficar tranquilos que isso aí não vai acontecer. Porque dentro das escrituras sagradas, o que vai acontecer? Deus ele vai julgar a Rússia nos campos de Israel, conforme Ezequiel 38, né? Deus vai julgar a Rússia ali para poder vingar do que a Rússia já fez na época da União Soviética. A Rússia matou milhares de pessoas ali, né? Houve uma perseguição terrível contra os crentes na época da União Soviética. Então Deus julga a Rússia nos campos de Israel no intervalo entre o arrebatamento da igreja e o acordo de paz de 7 anos. E no final da tribulação, os Estados Unidos da América, o capitalismo americano que exporta tudo que não presta. Para os irmãos terem uma ideia, os Estados Unidos da América eles gastam mais de 8 bilhões de dólares com pornografia, eles exportam para o mundo todo. Então, no final da tribulação, os Estados Unidos ele vai liderar todas as nações para o Armagedon. Então, primeiro Deus julga a Rússia nos campos de Israel, né? No intervalo entre o arrebatamento da igreja e o acordo de paz, e no final da tribulação, ele leva então os Estados Unidos para a batalha de Armagedon. Outros irmãos estão perguntando se é a Terceira Guerra Mundial. Não é a Terceira Guerra Mundial, por quê? Porque a igreja ainda não foi arrebatada. E a Terceira Guerra Mundial é exatamente o cavaleiro do cavalo vermelho. Ele só apresenta depois do anticristo. Primeiro abre o primeiro selo, quebra o primeiro selo, que é o cavaleiro do cavalo branco, após o arrebatamento da igreja. Então quebra-se o primeiro selo, surge o anticristo, no segundo estágio ali surge o cavalo vermelho. Aí é a Terceira Guerra Mundial. Ou seja, a guerra entre Rússia e Ucrânia não é a Terceira Guerra Mundial, não é Ezequiel 38 se cumprindo, é mais uma guerra, conforme está escrito lá em Mateus 24. Haveria guerra e rumores de guerra. São sinais da segunda vinda de Cristo lá na cidade de Jerusalém.
Então isso indica a iminência do arrebatamento da igreja. Então, meus irmãos, nós não precisamos de nos perturbar com isso, nós não precisamos de ficar preocupados com isso. Por quê? Porque a igreja vai ser arrebatada. Isso aí é fato e é iminente, pode acontecer a qualquer momento. Agora, essas coisas que estão acontecendo, é, o que pode acontecer aí é um, é, é um, toda essa o Vladimir lá da Rússia, ele também não é bobo. Ele vai recuar, porque se as nações do mundo todo se revoltar contra ele, ele vai recuar. Mas ele é uma grande potência. Eu acho impossível ele recuar. E ele vai arrasar ali com a Ucrânia. É mais uma guerra. É mais uma guerra, conforme está escrito em Ezequiel, capítulo. É mais uma guerra, conforme está escrito em Mateus 24. Mas não é a guerra, os irmãos fiquem tranquilos, não é a guerra de Ezequiel 38. Ezequiel 38 só cumpre depois do arrebatamento da igreja. Porque se Ezequiel 38 cumprir antes do arrebatamento da igreja, aí tira a iminência do arrebatamento. O arrebatamento da igreja, ele não tem sinais, ele é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. Amém, meus irmãos? Bom, essa é a nossa opinião dentro do que a gente estuda dentro das escrituras, dentro do que a gente tem estudado com Thomas Ice, com o pessoal da Chamada da Meia-Noite, né? A gente tem que tomar cuidado porque existe muito sensacionalismo em cima disso aí. Então não é hora da igreja perturbar, não é hora de ficar preocupado. O momento é só ficar preparado. Jesus vai arrebatar a igreja, isso aí é fato. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Mas essa guerra de Rússia com a Ucrânia não é Ezequiel 38, não é Terceira Guerra Mundial, não é Batalha de Armagedon. É mais uma guerra, conforme está escrito em Mateus 24 ali. Haverá guerras e rumores de guerras. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu sei que